fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Amém, prontos. Vamos com a mensagem para esta tarde. O título da mensagem é Conselhos que podem mudar a sua vida. Conselhos que podem cambiar tu vida. E hoje tenho duas palavras para você. Duas mensagens em uma, poderíamos dizer. Uma ligada à outra. E a primeira palavra tem a ver com uma ordem e uma promessa que Deus deu para Abraão. Como a maioria talvez conhece, Abraão era um homem que Deus escolheu dentro das nações. Deus o processa, Deus o prepara e um dia Deus vem e lhe dá 7 promessas em uma única aparição de Deus a Abraão. Quando estava preparando, estudando esta palavra para a mensagem de hoje, eu disse, eu poderia viver apenas com uma promessa das 7 que Deus deu para Abraão. Quais são as 7 promessas? Vamos ler. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Gênesis 12, versos 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez alguns de vocês curiosos começaram a contar as promessas. E vamos a ver essas promessas. Se podem me deixar o slide, por favor, versos 2 e 3. Vamos a enumerar essas promessas rapidamente. Primeira promessa. Diz, farei de você uma grande nação. Há uma nação, está dizendo aqui nesta promessa, um país que será fundado em você. A primeira promessa que Deus dá para Abraão. A segunda promessa, e abençoar-te-ei. Imagine só essas palavras. Eu o abençoarei. Se alguém te perguntar, com que você conta? Com a bênção de Deus. Para mim é mais que suficiente. Para mim é mais que suficiente. Com a bênção de Deus. Terceira promessa, continuamos no versículo 2. Engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Eu lhe darei um bom nome perante mim e perante os homens. Uma grande promessa, engrandecerei o seu nome. E quando estudava isto, Deus falou para mim o seguinte: se você empreender um negócio, uma empresa, coloca o teu nome. Coloca o teu nome, porque Deus vai abençoar segundo esta promessa. E na igreja temos alguns exemplos. Temos Teresa Fujiki, a chefe. Temos Liber Cakes. Temos os quitutes da Jó. Vários irmãos que têm colocado seus próprios nomes e estão sendo abençoados, porque tem uma promessa. As que daqui para frente, se daqui de alguns meses ou anos, Deus fala para o teu coração, abrir uma empresa, um negócio, coloca o teu nome, porque é a promessa. A promessa. Talvez uma empresa Trindade, Silva, e Chihuahua, Elia, não sei, mas coloca o teu nome. Coloca o teu nome, porque tem promessa de Deus. E vamos, continuamos. Quarta promessa. Diz, e tu, versículo 2, e tu serás uma bênção. Porque uma coisa é que diz Deus, eu o abençoarei, e outra coisa é dizer, quem você tocar, quem se associar com você, quem se relacionar com você, será você um canal de bênção para essa pessoa. Você será um canal de bênção para essa pessoa. Quinta promessa, passamos ao versículo 3. Diz, e abençoarei aos que te abençoarem.
Abraão, se alguém te trazer um presente, te trazer algo, eu vou abençoar você. Se alguém te trazer um pai de maçã, eu vou dar para essa pessoa 10 pastéis de maçã. Porque assim como te abençoam, eu vou abençoar a essa pessoa. Abençoarei aos que te abençoarem. Sexta promessa. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Abraão, que tua sogra te trate bem. Porque senão, será ruim para ela. Sétima promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Abraão, pensando bem. Não só farei de você uma nação grande, mas por meio de você, quem te apoiar, quem te abençoar, ele será abençoado. E estas são as 7 promessas que Deus deu para Abraão. Agora, o que Abraão precisa fazer para que estas 7 promessas que Deus dá para ele sejam ativadas nele? Pois o que Abraão precisava fazer, não sei se vocês prestou atenção aos versículos que nós lemos, é obedecer a ordem dada a ele antes destas promessas. Vamos para o versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Não há mais informação para ele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se você obedecer, estas 7 promessas serão ativadas na sua vida. E como Abraão responde a essa ordem? Lo encontramos no Novo Testamento, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E saiu sem saber para onde ia. E Senhor, e quanto tempo vai durar? Você não se importa. E Senhor, para onde estou indo? O Senhor também não se importa. Deus, eu voltarei para a minha terra. Não vou te dizer agora. O que eu direi para minha esposa quando eu volte para casa nesta noite? Eu imagino essas perguntas que talvez Abraão estaria fazendo para ele. O que eu vou dizer para minha esposa? Porque uma esposa lhe faz perguntas para seu marido, como, por exemplo, amor, você tem certeza que Deus falou com você? Sim, amor, Deus me disse que estamos nos mudando. Para onde, amor? Deus não me disse. E toda mulher, uma mulher sensata e inteligente, diria para o seu marido, e por que você não perguntou a ele? Não é verdade, mulheres? Em essência, o que Deus está dizendo a Abraão é, de hoje em diante, quero que você me dê todas as suas manhãs, que possa fazer um voto de confiança em minhas promessas, que comprometa sua vida com a promessa que eu estou fazendo a você. Mas preciso que você me dê as suas manhãs, um dia de cada vez. E aqui vem o primeiro conselho. 2 conselhos que Deus tem para nós nesta tarde. O primeiro conselho que Deus quer nos dar é o seguinte: dependa dele. Dependa dele. Esse é o primeiro dos 2 conselhos que Deus me disse
para dar à sua igreja nesta tarde. Deus me disse que vocês, todos nós, precisamos dar a Deus todas as nossas manhãs, um dia de cada vez. Começa seu amanhã, dê alguns passos, vai trabalhar, vai na escola, vai o que precisa fazer, volta para casa, chega à noite, e talvez na sua oração você disse: Senhor, onde vamos amanhã? Não se preocupe, descansa, amanhã te direi. Foi assim que Abraão viveu por muito tempo. Foi assim que Israel atravessou o deserto. Foi assim que Pedro caminhou sobre as águas, um passo de cada vez. Até que Pedro começou a olhar onde ele não deveria olhar. Os ventos, o mar, até que ele perdeu o foco. Mas se ele caminhasse um passo de cada vez, olhando nos olhos do Senhor, ele poderia ter chegado no seu destino. Mas a ordem é: você tem que se mover. Você tem que empreender com fé. Você tem que dar um passo de fé. E a pergunta é: o que é um passo de fé? O que significa para você um passo de fé? Deus está falando para Abraão: você tem que se mover, você tem que sair da sua terra, da sua parentela, e dar um passo de fé. Então, um passo de fé é um passo em direção a uma terra insegura, onde não há garantias, onde as águas e as tempestades virão e rugirão. E você, o único que precisa fazer é dar um passo de fé. Eu acredito que nesta tarde há alguém aqui que precisa ouvir isso. Porque talvez você está dizendo: não tenho certeza de qual passo darei. Não tenho garantias. E Deus te disse: não vou lhe dar garantias, vou lhe dar promessas. Vou lhe dar promessas do que pode acontecer se você acreditar, se você me obedecer. E talvez você possa dizer: mas tudo que Deus me diz é para me mudar. Mas Ele não me diz para onde. E Deus te disse: uma das maneiras de exercer sua obediência a Deus é saber onde você não precisa estar. Muitas vezes nós queremos saber onde eu vou, onde Deus me vai levar. O que nós precisamos saber onde é que nós não devemos estar. Temos que aprender a discernir onde você não precisa estar. Precisa discernir com quais pessoas não precisa se associar. Quais hábitos não precisa ter. Precisa saber quais são os não de Deus que ajudam ao sim de Deus. Precisamos saber quais são os não de Deus que ajudam ao sim que Ele tem para o seu futuro, para o nosso futuro. Então, é bom saber onde você não precisa estar. E há pessoas que estão todos os dias, talvez, pedindo garantias a Deus. Senhor, se você quer que eu me mude, abra as portas. E Deus te diz: assim não funcionam as coisas, não. Você se move e eu as abro. Você se move e eu as abro. Senhor, se isso é céu, que as águas se separem. E o Senhor disse: não. Você molha seus pés e eu abro o mar. Caminha com fé. Dá o passo de fé. Deus disse: não me tente. Não me tente, disse o Senhor. Você é quem tem que confiar em mim. Eu não tenho que confiar em você.
É você quem tem que confiar em mim. Senhor, se o Senhor me disse um sinal, dizem alguns. Não, Senhor. Empreende com fé. Caminha com fé. Arrisque tudo e eu o abençoarei. Porque quando você arriscar, é que você está descansando em mim. Você está confiando em mim. E eu te abençoarei. Obedece. É o que Deus está falando para cada um de nós, basado aqui em Gênesis 12. O que Deus falou para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, 7 promessas que te seguirão se você me obedecer, fala para Abraão. Então, esse é o primeiro conselho para nós. Dependa dele. Dependa de Deus em todas as coisas que você fazer. Segundo conselho. Cuide da bagagem. Cuide da bagagem. Como te falei, não são 2 mensagens. Vou falar agora algo totalmente diferente de Abraão, mas estão conectadas. O que vou falar agora com o que tenho falado em relação ao primeiro conselho. 2 palavras conectadas. Eu tenho já falado deste exemplo em alguma mensagem anteriormente. Davi sai para a batalha. E quando termina a batalha, ele retorna para o acampamento. O acampamento já se chamava Ziclague. E a Bíblia diz que quando Davi retorna a Ziclague, os madianitas, os inimigos, tinham roubado todo o seu gado. Tinham queimado o acampamento, tinham levado as crianças e tinham sequestrado as mulheres. Foi uma total desolação o acampamento de Davi. A Bíblia nos diz que os soldados de Davi começaram a chorar tão forte, que eles ficaram sem voz. Voltar de uma guerra e não encontrar a sua mulher, não encontrar os seus filhos, que foram sequestrados e talvez estejam já mortos. Isso atingiu as entranhas dos soldados de Davi. E a Bíblia diz que até eles falam em apedrejar Davi. O que faz Davi? Davi confia em Deus. Davi descansa em Deus. E ele chama a Abiatar, o sacerdote. E diz para ele: sacerdote, o que devemos fazer? E o pastor, o sacerdote, como se chamava nesses tempos, disse para Davi: reúna os seus homens e vai para o lugar que Deus vai te demonstrar. E você vai recuperar tudo o perdido. Além disso, você não apenas recuperará o que lhe foi roubado, mas Deus lhe dará mais. Ele o abençoará. Davi recebe a palavra, ele acredita a palavra e parte para o lugar que Deus mostra, para a conquista, para retomar o que os madianitas tinham roubado. E a Bíblia diz que Davi sai com 600 homens. Presta atenção, porque isso está relacionado com o primeiro conselho que devemos dar todas as nossas manhãs a Deus. Então Davi sai com 600 homens. Eles chegam a um ribeiro, o ribeiro de Besor. E dos 600 homens com que partiu Davi, a Bíblia diz que 200 deles desistem antes de lutar. Eles dizem para Davi: não podemos, estamos muito cansados. Vamos a ler esse versículo. 1 Samuel capítulo 30, versículo 10. 1 Samuel 30, verso 10. En español es la traducción viviente. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Estamos muy cansados, David. David dice: ok, vocês estão cansados, não esquentam não, vocês fiquem aqui e vocês vão cuidar a bagagem. O que é a bagagem? É
as pertences. Era a água, era a comida, as pertences de todos eles. Agora, compreendamos algo. Eles estavam totalmente angustiados. Tinham perdido suas esposas, tinham perdido seus filhos. Eles não queriam lutar outra batalha. Acabavam de voltar de outra batalha. E agora, imediatamente, eles estavam saindo, mas agora não tinham mais forças. Não somente estavam cansados fisicamente, mas também estavam cansados animicamente, espiritualmente. Então, Davi parte com 400 homens. As 2/3 partes do início. Mas ele parte confiado em que Deus vai lhe dar a vitória. Deus tinha lhe garantizado a vitória. E como Deus tinha prometido, ele vai, vence os inimigos, tem uma vitória devastadora, recuperam tudo, matam aos inimigos, recuperam as suas esposas, a seus filhos. Nenhuma mulher, nenhum filho havia morrido. Eles recuperam tudo. E não só isso, mas Davi rouba o tesouro dos inimigos. E agora eles estão mais ricos do que antes. E a Bíblia diz que Davi volta com esses 400 homens valentes, com os despojos de guerra, com o botim de guerra, com tudo o que haviam conquistado. Ouro, dinheiro, as mulheres, as esposas dos 400, as esposas dos 200 que tinham ficado ali em Besor. Voltaram. E quando eles voltam e chegam ao ribeiro de Besor, onde estavam os outros 200 soldados, alguns dos homens que tinham ido com Davi disseram o seguinte. 1 Samuel, capítulo 30, versos 22 ao 24. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Tem alguns homens que falam: vocês não lutaram? Não corresponde parte dos despojos de guerra para vocês. Levem suas esposas, levem seus filhos e vá embora. Davi disse: não. Os despojos se repartirão em partes iguais. Para os 400 que foram a lutar contra o inimigo, igualmente para os 200 que ficaram cuidando a bagagem. E esta lei já tinha sido feita no tempo de Moisés. Vamos a ler. Números capítulo 31, versos 25 ao 27. Números 31, 25 ao 27. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregação. E a divisão que faz Moisés e Eleazar, o seu servo, foi a seguinte. Diz: 36.000 vacas para os combatentes, 36.000 vacas para os que ficaram. 30.000 jumentos para os combatentes, 30.000 jumentos para os que ficaram. 16.000 prisioneiros para os combatentes e 16.000 para os que ficaram. Então, isso está nos versículos seguintes, vocês podem ler, não dá o tempo para ler um por um, mas com tudo isso, por que eu estou contando isto?
Porque eles dizem que esta segunda palavra, este segundo conselho, estava relacionado com a primeira palavra. Porque quando Deus diz a um homem, vai, sai-te da tua terra e da tua parentela. Podemos colocar em termos de hoje em dia, por exemplo. Quando Deus te diz, quero que você abra uma empresa, que você empreenda um negócio, que você abra um ministério. Olha, quando Deus fala para um homem, quando Deus dá uma visão, sempre que na história há um Abraão, há também uma Sara. Sempre. Nós dizemos que corajoso foi Abraão em acreditar em Deus, em sair a uma terra que ele não conhecia, deixar a todos os seus amigos, deixar a sua parentela. Mas você já se perguntou, e a sua pobre esposa? Seguindo ao louco pelo deserto? Alguém já pensou na esposa de Moisés? Porque sempre falamos de Moisés, o libertador. Libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, 400 anos lá. E a esposa de Moisés, que dormia com ele todas as noites. Pode ter não perguntado para ele, amor, estamos vagando pelo deserto 40 anos. Tem certeza que Deus falou com você? Olha essa duna. Aqueles que não sabem, duna é uma montanha de areia formada pelo vento. Eu já vi antes. E essa montanha, eu vi essa montanha faz 30 anos. Eu coloquei aí uma marca. E continua a marca ali. Você tem certeza, Moisés? Porque o que Arão não se atreve a dizer a Moisés, o que Corá não ousa dizer, o que ninguém se atreve a ele dizer, ou te dizer a ti, a tua esposa na cama sempre vai te dizer. Não é assim, maridos? Sempre que há um Abraão na história, há uma Sara na história. E para um homem ir na batalha, tem que ter uma mulher que tem que ficar na guarnição, cuidando a bagagem. E talvez essa mulher pode pensar em algum momento, não estou fazendo nada pela empresa que Deus pediu para meu marido empreender. Não estou fazendo nada para o negócio que Deus pediu para meu marido fazer. Não estou fazendo nada para Deus. E o Senhor estava me dizendo que quando enviei Abraão para me obedecer, não foi tanto a fé de Abraão, foi a fé da sua esposa, para acreditar que eu tinha falado com seu marido. Para acreditar que eu tinha falado com seu marido. Já há pessoas aqui, apenas mulheres, mas homens também, que não têm o privilégio de ir na obra missionária, que não têm o privilégio de servir a Deus em outros lugares, de ir e pregar a palavra, mas vocês, homens e mulheres de Deus, dão uma oferta. Temos missionários. E uma vez por mês levantamos uma oferta para eles. Nós não vamos no campo missionário. Nós não podemos estar onde eles estão. Mas todos vocês dão uma oferta para eles. Semeiam. Oram por eles.
oram para aqueles que estão lá no campo missionário, intercedem. Mas posso lhe dizer, pelo Senhor, que algum dia, quando estivermos lá nos céus, na presença do Senhor, os despojos espirituais serão divididos igualmente. Os que foram e os que oraram. Os que enviaram aos missionários e os que ofertaram. Os despojos espirituais, o botim espiritual, será dividido em partes iguais. Quantos acreditam nisso? E embora você não seja um pastor, não seja um missionário, não seja um evangelista, eu lhe digo que você faz parte dos que resistem. Faz parte da guarnição, dos que possibilitam a continuidade de homens e mulheres de Deus. Então, um exemplo bíblico. Quando Paulo, ele sai em missão, a Bíblia fala de 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que havia pessoas em Antioquia que oraram por ele, que abençoaram a Paulo, encheram a ele de provisões e ainda eles lhe enviaram ofertas. E essas pessoas talvez nunca tenham subido a um navio, nunca tenham chegado a Macedônia. Mas quando estivermos nos céus, se houver um dia em que as recompensas serão distribuídas, Paulo e essas pessoas estarão lá. Esses heróis anônimos que enviaram a Paulo, que ofertaram para Paulo, que encomendaram a ele, estarão juntamente, junto com Paulo, vendo as promessas, as recompensas que a Bíblia nos fala. Há pessoas aqui que têm essa carga, têm esse fardo pelas missões. Nunca irão ao campo missionário. Nunca irão aos lugares onde os missionários estão trabalhando. Lugares muitas vezes muito, muito difíceis. Mas você diz, por que Deus colocou esse fardo sobre mim, essa carga, esse peso? E eu tenho a vontade de poder abençoar, de poder ofertar para esses missionários. Sabe por quê? Porque se você não for à batalha, você estará no lugar mais difícil, na guarnição, cuidando a bagagem. Cuidando a bagagem. E como é importante, irmãos, o apoio das nossas esposas. Não é que necessariamente o marido tenha que ser um servo de Deus. Mas o marido não vai conseguir iniciar um negócio se não tiver o apoio da esposa. Você está louco, se vira. Não. Tem que ter o apoio da mulher. Amor, eu acredito em você. Eu apoio, vamos tentar. E se não dá certo, não importa. Voltaremos a comer pão e chá. Mas eu prometi a você no altar que estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. E mulheres, às vezes o caso é contrário, a mulher é a empreendedora. Pero mulheres, mamães, quero falar especialmente para as mamães. Vocês que deram a vida, que cuidam a bagagem para que outros possam estar na batalha. Quando isso acontece, vocês são invencíveis. Vocês são invencíveis. Mas não é uma palavra apenas para os casados, é uma palavra também para os solteiros, para os viúvos, as viúvas, para aqueles que sozinhos continuam a vida. Olha, você não pode obedecer, ir e sair da sua terra, se não estiver disposto, às vezes, a mudar o paradigma que nós temos.
Porque às vezes para nós o que significa servir a Deus é estar aqui na frente, ser um cantor, tocar um instrumento, pregar a palavra de Deus. Mas se tudo fosse isso, estar aqui na frente, cantar, tocar, pregar, não haveria pessoas cuidando a bagagem. E se não houver pessoas cuidando a bagagem, não haveria apoio em oração. Não haveria apoio financeiro. Então, não todos estão chamados para cantar, para tocar, para pregar. Muitos talvez estamos como esses 200 soldados que ficaram no ribeiro de Besor para cuidar a bagagem. O que seria de nós, os pregadores, os pastores, os missionários, se não houvesse pessoas que ficarem no ribeiro de Besor, orando, intercedendo? Os Abraãos deste século 21 não poderiam ir na obra missionária, não poderiam deixar a família, não poderiam receber as bênçãos de Deus. E mais uma vez, não é uma palavra de Dia das Mães, mas eu celebro as mulheres. Eu celebro as mulheres desta igreja cuidando dos seus filhos. Cuidando dos seus filhos de pequenos, talvez não podendo trabalhar e apoiá-los na sua casa, no seu marido. Mas o cuidar dos filhos não acaba quando tem 2, 3, 4 anos e depois envia para a creche. Não. O cuidado da mãe para o filho, desde que nasce, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Alguns nem querem sair de casa e a mãe tem que continuar cuidando deles. Mas eu quero que vocês possam saber o seguinte de parte de Deus. Que quando seus filhos forem homens e mulheres de bem, a profissão que eles tiverem, médicos, engenheiros, cozinheiros, operários, programadores, fotógrafos, profissionais e até quem sabe servos de Deus, eu oro por isso. O que sejam algum dia, vocês mais terão um dia na recompensa, terão a sua parte dos despojos. Alguém deveria dizer amém. Ricardo, minha esposa, se Deus um dia decide me recompensar, me dar algo pelo trabalho que eu fiz, ou pelas almas que eu ganhei e trouxe aos pés de Cristo, vão dividir as recompensas em partes iguais. Porque os despojos, o botim espiritual, será repartido em partes iguais. Porque todas as vezes que Deus me mandou ir e pregar o Evangelho, ir tarde à noite para um hospital para visitar alguém que tinha passado um acidente ou algo, ou ir para um presídio e visitar alguém que foi tomado preso, pregar em outra igreja, ir a outro país para pregar, fazer libertação. Ainda há pessoas que não faziam parte da nossa igreja. Eu tinha uma esposa que me disse: vai, eu estou com você. E você ficava em casa, orando, intercedendo por mim. E quantas vezes eu voltava tarde à noite e encontrava você acordada, orando por mim. O botim, o despojo espiritual será repartido em partes iguais. E não vou falar mais de casamento, eu quero falar da igreja. Eu sou o pastor que sou pela igreja que tenho. Pela igreja que tenho. E não que eu quero dizer algo gentil para vocês, para que vocês retribuam a gentileza, não. É um princípio espiritual. 2 conselhos com promessas que temos visto nesta tarde. Se eu posso ser ungido, se eu posso pregar o Evangelho, se eu posso levar a igreja, é
porque há uma igreja que ora por mim. É porque há uma igreja que ora por mim. Porque as orações que vocês fazem não ficam no ar. Não ficam no ar. Cada uma dessas orações que vem do fundo do coração, sabe o que fazem? Me imunizam. Me imunizam. Fazem uma armadura ao redor de mim. Para o Senhor me cuidar, para o Senhor me proteger. Para que os anjos do Senhor possam estar aqui ao meu lado, enquanto eu estou pregando a sua palavra. Eu não seria quem sou sem as pessoas do Ribeiro de Besor. Sem cada um de vocês. Obrigado, meus amados. Obrigado pelo voto de confiança como seu pastor até aqui. E não estou me despedindo por acaso, não? Ainda tem que me aguentar muitos anos. E para ir acabando. Quando estivemos diante do tribunal, lá nos céus, e chegar o dia da coroação, porque o Senhor disse que haverá diferentes coroas, haverá diferentes honras, haverá diferentes prêmios, e Ele vai te dizer a ti, a você, a cada um de vocês. Você vai ter muitos prêmios por ganhar muitas almas. Você vai ter muitos prêmios por ter impactado muitas pessoas. Você vai ter muitos prêmios por ter levado a palavra através das redes sociais. E talvez você vai dizer para o Senhor: Senhor, você está errado. Você não está errado, Deus. Porque eu nunca viajei. Eu nunca apareci nas redes sociais pregando a palavra. Eu nunca preguei em outra igreja, menos na minha própria igreja, Senhor, não. E o Senhor vai lhe dizer: os despojos são em partes iguais. Porque se eu posso usar aquele homem, aquele peruano que está entrando por aqui, por essa porta, que se chama Fernando, se eu posso usar ele, é porque você estava apoiando ele. É porque você estava orando por ele. É porque você estava apoiando financeiramente. É porque você dizia: pastor, conta comigo, conta conosco, nós estamos com você. Os despojos serão repartidos em partes iguais. Fica em pé e vamos orar. E Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estes dois conselhos. Senhor, que possamos depender de Ti. Que possamos, Senhor, oh Deus, entregar-te a Ti cada uma das nossas manhãs. Um dia por vez, um passo de vez. Confiar e descansar, Senhor, nas Tuas promessas. Que se ativarão, Senhor, quando nós estamos dispostos a Te obedecer. E obrigado, Deus, porque quando Tu mandas a Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, tinha uma esposa, tinha um cônjuge
estava disposto a apoiar, a acreditar nele. E aqui há homens e mulheres em Deus, homens e mulheres que têm acreditado em ti, que têm escutado a tua voz e que estão dispostos a poder acreditar e confiar e seguir a seu marido ou a sua mulher em um empreendimento que seja. Homens e mulheres, Deus, que tens tocado os seus corações para apoiar a obra missionária. Talvez nunca iremos, Senhor, nos lugares das missões. Talvez nunca conheceremos as pessoas que foram alcançadas pela oferta que dimos um dia, pela oração que levantamos pelos missionários e suas famílias, pela intercessão que nós fizemos, Deus, por eles. Mas a tua promessa, a lei espiritual, diz que os despojos serão repartidos em partes iguais. Obrigado, Deus, porque como pastor desta igreja, Senhor, eu posso dar graças a Ti por cada irmão, por cada irmã que tem orado por mim, que tem me apoiado em oração, animicamente, espiritualmente, financeiramente. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Ainda, Senhor, aqueles que estão em outros lugares, em outros países, Senhor, e que assistem, Senhor, regularmente, Senhor, os nossos cultos, e que sabemos, Senhor, porque enviam mensagens, que estão orando por nós. Os despojos serão repartidos em partes iguais. Obrigado, Deus, por essas 7 preciosas promessas que Tu diste, Senhor, para Abraão. Queremos, Senhor, ser parte do cumprimento dessas promessas nas nossas vidas. E ainda mais promessas Tu tens, Senhor, para todos nós. Incomparáveis promessas, Deus, que Tu tens, Senhor, dado para cada um de nós. Se simplesmente estamos dispostos a depender de Ti, a cuidar da bagagem e confiar e descansar, Deus, que Tu tens grandes coisas para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, pela palavra de confiança, de aliento, Senhor, para cada um de nós. Porque a vezes pensamos, Deus, que somente os que estão aqui na frente são aqueles escolhidos e que levarão prêmios e recompensas. Não, Deus, obrigado, porque é para todos nós e em partes iguais. Que toda honra e toda glória seja somente para Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.